50% de uma aventura é a coragem de começar. A outra metade é a resiliência para aguentar todo o caminho. Eu estou aqui em Poços de Caldas esperando um ronco de um motor que há muito tempo eu não ouço na nossa garagem. E o Danilo encarou o maior desafio desse nosso projeto até agora: trazer o nosso Opala 79 por 500 km de estrada. Um carro que acabou de sair de uma reforma, sem interior e com algumas coisas ainda para serem feitas, mas cheio de história. Será que ele conseguiu vencer esse trecho sem nenhum susto? É essa história que eu te conto agora. E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Olha só quem tá aí. Aqui era uma estação antiga de parada de trem, né? Eu tô saindo agora de Araguari. Como vocês estão chegando agora aí, a gente estava na reforma desse carro. Tem uns vídeos aí anteriores, desde o seu resgate até a forma atual dele. E chegou a hora da gente levar ele para casa. São 500 quilômetros até chegar lá. Eu não diria bem uma viagem, vai ser mais assim, é o período de teste. Eu terminei coisas nesse carro ontem, parte de carburação e tudo. E essa distância vai servir para poder colocar, né, em xeque algumas coisas. Se tiver algum eventual problema, a gente vai descobrir agora no caminho. Será que chega ou não? E o resgate da história continua. Eu sou o Danilo, esse aqui é o Opala Mineirinho. E sejam bem-vindos ao Antigo na Estrada. Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Tem gente que vai olhar esse vídeo e pensar que ele é um vídeo sobre o Opala rodando 500 km. Mas pra mim, essa história começou muito antes de eu girar a chave e sair de Araguari. Há alguns meses, eu e a Samara tomamos uma decisão importante. A vida levou a gente para Poços de Caldas. Como acontece com muita gente, surgiram oportunidades. Mudança e um novo capítulo começou. A gente colocou praticamente tudo que tinha dentro da Kombi e veio embora. Só que nem tudo conseguiu acompanhar a gente nessa mudança, e o Mineirinho ficou para trás. E talvez quem nunca teve um projeto não consiga entender exatamente o que isso significa. Porque não é simplesmente deixar um carro em outra cidade. É deixar uma parte da sua história parada em um lugar onde você não consegue mais cuidar dela. Esse carro está comigo há quase 20 anos. Ele foi meu primeiro carro. Ele me acompanhou em fases importantes da minha vida. Esteve presente em momentos bons e ruins. E de repente, estava a 500 quilômetros da minha garagem. Todos os dias eu pensava nele. Todos os dias eu lembrava que ainda tinha muita coisa para fazer. Fora o que eu já havia feito e já vinha arrumando as partes que eram pesadas de fazer. Mas quando você mora tão longe, qualquer pequeno problema vira uma viagem inteira. Qualquer parafuso depende de uma folga no trabalho. Qualquer decisão custa tempo, dinheiro e organização. Aí foi ali que eu percebi que o maior desafio daquele projeto não era montar um Opala. O maior era conseguir trazer ele para perto de mim, para casa. Rodamos 60 quilômetros. Aqui é uma paradinha estratégica, a bagunça tá aí, pessoal. É aquela caixa ali, em algum momento eu descobri que eu tinha que levar, já não tinha mais espaço. Esse coisa grandona é um rolo de 3TC que a gente comprou para depois fazer a vedação dele aí, térmica, para depois a gente brigar com o Atacama o ano que vem. Mochila de roupa, alguma coisa ali, aquela sacola na frente são as cápsulas dos bancos, cara. Minha irmã fez para mim com tanto carinho. E aí esse banco tá desmontado lá no porta-mala também, né? O outro desse aqui eu vou trocar a forração dele. Esse aqui era o assento, é o assento original, né? Traseiro. Bom, isso aí, me julguem, me crucifiquem, tá? Eu não tenho filtro. De última hora eu tive que trocar o 446. Se vocês viram os vídeos anteriores, vai ver que eu tava funcionando com 446, né? O problema, eu troquei, procurei o filtro, não tinha. Pedi da internet, eu não tinha tempo para esperar para chegar. Tentei negociar um no caminho, né, que eu tô em Uberlândia já, não consegui, então estrada. Eu identifiquei um pequeno vazamento aqui.
de gasolina. Mas no mais, ali foi na hora de eu completar, não foi agora. O aquecimento tá ok, bateria tá apertadinha, os freios ok, o câmbio é novo, feito agora, quinta marcha, então eu tô igual o Queimalhos ali no filme da Ford vs Ferrari, ó. Cuidem da caixa de marcha, entendeu? E no mais tá aí. Vou dar uma abastecida agora. Não vou conseguir fazer média, pessoal, porque o tanque é novo. Não é que tá vazando, eu não identifiquei nenhum vazamento. Só que eu tenho um cheiro relativamente forte de gasolina pra cá. Não sei o que é. Eu acho que é o tipo respiro que tá vindo muito pra cá. Então eu não vou completar o tanque agora pra poder fazer média. Isso aí vai ficar pra outro episódio, quando eu descarregar o carro inteiro também, que ele tá lotado. Ele tá mais rebaixado que o normal. Essa tampa mal fecha, de tanta coisa que tem aí dentro. Então com o carro leve e tudo, com tudo acertadinho, eu vou fazer um financiamento, encher, eu acho que é 85 litros que eu pus nesse tanque já, pra aguentar uma expedição violenta. E nós vamos fazer uma média nesse carro, ou na garrafinha também. E vamos aí, vamos conversando na estrada, porque é muita filosofia, sabe? Eu comecei a escutar um barulhinho, aí eu pensei, poxa, será que é válvula? Nossa, será que é o escapamento soprando? Nossa, será que bambeou alguma porca? Porque montou o carro inteiro, né? Do jeito que fez. Eu conferi bastante coisa, mas... Aí quando você anda 60 km, muita coisa que já era grave já era para ter aparecido. Então não apareceu, é um bom sinal. Mas tem que ter paciência. Vamos lá, ainda falta 450 km. Existe uma parte de qualquer projeto que quase nunca aparece em vídeo. A internet normalmente mostra o antes e o depois, mas existe um caminho enorme entre essas duas imagens, viu? E esse caminho é feito de pequenas coisas, horas de estrada para conseguir trabalhar algumas horas de oficina, dinheiro contado para comprar uma peça de cada vez, mudança de planos, problema aparecendo exatamente quando parecia que estava tudo resolvido. Muita gente pergunta por que eu mesmo fui fazer tanta coisa nesse carro. E é simples, porque esse tempo todo eu procurei quem pudesse terminar o serviço. Algumas pessoas não quiseram pegar o projeto e outros cobraram um valor que simplesmente não cabia na minha realidade. Então sobrou essa alternativa, encontrar tempo onde nem existia, aprender o que fosse necessário e colocar a mão na massa. Viajar centenas de quilômetros sempre que aparecia uma oportunidade e continuar. Não porque fosse mais fácil, porque abandonar esse projeto nunca foi opção. É uma paradinha para pedir um café expresso duplo. Peguei um bolo de carne, que o povo chama aqui. Essa imagem pra mim. Estamos na metade do caminho. Ele tá escondido lá, ó. Já é meio-dia e pouco, falei, não, eu vou encostar aqui pra dar uma avaliada do carro, né? Olhar se tem uma mangueirinha solta, algum cabo de vela solto, porquinha bamba, olhei por baixo do carro, se não tá vazando nenhum óleo do câmbio, nenhum óleo do motor. Aí vou deixar ele ali, dar um ar aqui, tomar um café também, né? Aparentemente sem aquecimento, tá tudo certo até agora. Falta 270 km pra chegar aí começou a me dar muito sono, porque também foi um estado de alerta, né, e de pressão tão grande, a pressão de funcionar, a pressão de ficar atento a cada barulho, a corrida contra o tempo, sabe? Eu tinha um dia para poder da partida funcionar, esse carburador que é o 3D que tá ali responde bem e acertar algumas coisas do carro, né? Fora aquela carreada que eu tava atendendo também, resolver aquilo, linha eletricista, teve esse correria tudo. Então agora o corpo tá, sabe,
Tá tipo, cara, pera aí, foi 200 quilômetros, tá ok. Ó, a consciência vai, ó, tá tudo certo, calma. Então, você vai chegar, aí você vai, sabe, relaxando o corpo, que bora pegar a estrada, olhar se não vazou nada ali. Vamos chegar. Mangueira de combustível no lugar, tampa seca, essa aqui, lambrequinha que eu já tava antes. Radiador, mesmo esquema. O chão não tem nenhuma gota recente de nada. Tossindo um pouquinho, né, filho? Vou ver se eu ajusto essa mistura da lenta, se você resolve. Não vou nem mexer. A estrada tava bom. Mais uns 150 conto, né? Pra andar 100 km. Eu não tô fazendo média não, tô tacando aí. Se bufar, amém. Uma coisa curiosa, quando o projeto termina, quase ninguém lembra das peças. A gente lembra das pessoas. Eu olho para esse carro e lembro do mecânico que me ajudou quando apareceu um problema difícil. Lembro do pintor. Lembro do meu sobrinho. Lembro das conversas com os amigos no fim do dia. Lembro das pessoas que dedicaram um pouco do próprio tempo para que esse momento existisse. Porque um projeto assim nunca é construído sozinho. Cada pessoa deixa um pouco da própria história nele com a gente. E talvez seja justamente isso que faça um carro deixar de ser apenas o carro. Ele passa a carregar lembranças, amizade, confiança, noites de trabalho, esperança. E quando eu olho o Mineirinho hoje, eu não vejo só chapa de aço, parafuso e tinta. Eu vejo esses momentos. Eu acho que isso vale muito mais que qualquer peça nova e qualquer imprevisto. E é isso aí, pessoal. 4:30 da tarde já. Falta 45 quilômetros para chegar. Um pouco de dor de cabeça, confesso. Um cheirinho de gasolina aqui dentro, sabe? Aí mais o sol. Não sei se aqui eu comi também, não me ajudou muito. Mas é todo o esforço também, né? Enfim, então, crédito pra tudo isso aí. Eu vi que a bomba d'água não aguentou muito também. Ela começou já a respingar um pouco de água no capô, né? Porque tá girando o motor. Aí quando eu parei, vi ela pingando no chão. Eu confesso que quando eu saí de Araguari eu não tinha certeza que tudo daria certo. Às vésperas da viagem eu ainda tive que trocar o carburador. Testar ele entre 22 e 23 horas da noite para sair no outro dia às 8 horas da manhã. O carro estava longe de ficar pronto. E eu tinha a pressão de que as férias acabaram e eu fiquei o tempo todo trabalhando no carro. A pressão de estar longe de casa. A pressão de que aonde ele estava naquela oficina eu não tinha mais aquele espaço para ele continuar parado lá até eu poder voltar em outra oportunidade, e o desafio que estaria com esse carro. Ainda faltavam detalhes importantes, mas do jeito que foi nem me incomodou tanto. Esse vídeo e essa proposta não é para ter um carro perfeito, é sobre um carro que voltou a andar. Cada parada que eu faço na estrada e cada vez que eu abro o capô, cada conferência, isso tudo faz parte de quem escolhe viajar com carro antigo. O verdadeiro desafio não é descobrir se ele faria 500 quilômetros.
O desafio foi fazer com que esse momento existisse. E olhando para essa estrada agora, parece que tudo aconteceu tão rápido. Mas eu sei exatamente quanto tempo demorou para viver esse dia. Oi, gente! Hoje a gente vai receber aqui em Poços de Caldas duas personalidades muito famosas nesse canal, não é? Estamos ansiosos para recebê-los, porque eles já devem estar chegando aqui na cidade. E agora eu e o Ervilha, a gente está indo lá para o Marco Divisório para poder encontrar com eles. Até então, conversei com o Danilo e ele disse que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente fica apreensivo, né? Porque mal terminou de arrumar o carro, já pôs na estrada para vir para cá. E o sol já tá querendo se pôr, já tá quase umas 6 horas da tarde. E olha só, acabei de chegar aqui, ó, no Marco Divisório, eu e a Ervilha. E agora a gente vai esperar o Danilo chegar. E a gente tá muito ansioso. Vamos esperar os dois juntos, né? Eu já lembrei que eu moro no sul de Minas e o vento tá geladinho, né? Você não viu nada. Ai, ai, chegamos. É. Ei, Ervilha. Olha lá a bomba d'água que eu falei, né? Até que enfim tá junto de novo. Ah. Acabar de chegar. Quando eu vi a Samara esperando por mim aqui em Poços de Caldas, eu senti uma coisa difícil de explicar. Aí parecia que uma parte da nossa mudança finalmente tinha chegado. E a restauração não acabou, tá longe disso, ainda tem muito trabalho pela frente, ainda vão aparecer problemas, eu ainda vou desmontar muita coisa nesse carro. Mas a diferença agora tá entre sonhar com um projeto e ele estar distante, e agora sabendo que eu posso, sempre que eu tiver algum tempo extra, intervir de forma positiva para a melhora do carro. Então ele voltou para perto. E esse vídeo não é sobre uma viagem, ele é sobre aquilo que a gente escolhe não abandonar, mesmo quando a vida muda completamente de direção. Porque todo mundo deixa alguma coisa para trás em algum momento. Mas algumas coisas a gente simplesmente sabe que precisa buscar de volta. E no meu caso foi esse Opala. E enquanto eu dirigi os últimos quilômetros dessa viagem, eu percebi que o mais importante nunca foi chegar em Poços de Caldas. O mais importante foi olhar para o banco do motorista e sentir que depois de tantos meses, o Mineri finalmente estava voltando para casa. E talvez pela primeira vez em muito tempo eu tive a sensação de que os melhores histórias desse carro ainda nem começaram. Agora sim, né? Isso é chegar em casa, né? Então é isso, pessoal. Finalizamos o dia. Dia todo na estrada. Graças a Deus deu tudo certo. Então agora a dupla dinâmica tá aqui de novo.
E espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Quem curtiu aí, compartilha. Quem gosta de Opala, se inscreve aí no canal. Quem gosta de Fusca. Então é isso. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.